Olá, como vão? Tudo bem? Hoje mais uma live do nosso projeto Sexualidade em Foco. Para quem não me conhece, eu sou Mônica Lopes, muito prazer. Sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher, sou coordenadora do Comitê Social da ABENS e membro do Departamento de Disfunções Sexuais Femininas da ABENS. Então é um prazer enorme receber vocês aqui. Esse projeto é um projeto do Comitê Social da ABENS, onde eu sou coordenadora e o meu vice-coordenador é o Dr. Francisco Coutinho, que aliás é vice-presidente da ABENS. Então hoje vai ser um tema muito especial sobre chip da beleza. Vou receber 3 convidadas super profissionais para estar falando desse tema que tá tão em voga, né? Tá tão atual aí, pra gente saber se tem perigo, se tem, quais são os perigos, quem pode usar, quem deve receitar. Então é tudo isso. Muita gente querida aqui entrando, Natália, Gustavo, maravilha. Que esse projeto Sexualidade em Foco são lives com experts em sexualidade para voltada mesmo para o público em geral, né? Para a gente, eu acho que não só para o público em geral, para nós também da área de saúde, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente conversa, mais fica tudo muito mais claro e até para a gente atuar junto aos nossos pacientes. Então, o perfil é um perfil de lives bem coloquiais, com uma linguagem bem acessível, né, no intuito de tirar realmente, soltar as amarras das pessoas, né, e as pessoas terem informações seguras sobre sexualidade, que é um tema tão importante em nossas vidas. Então, divulguem, por favor, porque é toda quinta-feira às 20 horas e no Insta da ABENS, né, então aproveita, quem não segue, siga, né, indique para os seus pacientes, para os seus amigos também seguirem a ABENS. E o site da ABENS também, tá? Para quem quiser mais informações, está recheado de boas informações. É www.abens.org. Eu tô ficando profi, assim, Gustavo. Gustavo falou que o áudio tá bom. Gustavo é meu parceiro aqui das redes sociais da ABENS e eu tenho muita honra de trabalhar junto a ele. Para quem quiser entrar aí no site e ter várias informações. Bem, olá. Boa noite! Boa noite a todas. Boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Vou começar apresentando vocês. Primeiro, é uma honra estar com vocês, mulheres potentes e inteligentes aqui. E para falar de um tema super atual, que é o chip da beleza. Então, quem vai falar desse tema são essas 3 mulheres maravilhosas, eu só vou conduzir. Vou começar pela Rita Vaz, que é doutora em endocrinologia pela UFRJ, colaboradora do IED. Ex-presidente do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade, no biênio de 2017 e 2018. Maravilha. E membro do DAEM e endocrinologia da ABENS, da nossa sociedade. Então, boa noite, Rita. Eu vou passar só para apresentar todo mundo e aí depois a gente começa já as perguntas. Também estou aqui com a doutora Caroline Nakano, pós-graduada em Sexualidade Humana pela USP. Atualmente é mestranda pelo programa de tocoginecologia da Unesp e membro da ABENS. E a doutora Bárbara Lucena, psicóloga, mestre e doutora em ciências pela USP e membro do Departamento de Disfunções Sexuais Femininas da ABENS. Então, boa noite a todas. E eu já vou começar perguntando para a Rita. Rita, afinal, o que é chip da beleza? Existe diferença entre chip e implante? Não, na verdade, o chip da beleza, ele é um tubinho de silicone que tem mais ou menos 3 centímetros e ele é colocado sobre a pele, né? Ele fica no subcutâneo e ele libera hormônios, normalmente a gestrinona e a testosterona, que a gente deve falar a seguir, né? E, na verdade, o chip é um implante hormonal. E assim, Caroline, o que as mulheres buscam no chip?
é um ganho de massa muscular, uma mudança corporal, ou elas procuram mais para aumentar a libido e o prazer sexual? Bom, boa noite. Primeiro, boa noite a todas e todos que estão assistindo. Queria agradecer o convite da PENS para a gente poder conversar sobre assunto tão relevante, na verdade, muito atual, né, que vem trazendo para a gente bastante questionamentos no nosso consultório e no dia a dia, enfim. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, o que se busca com o implante, eu costumo dizer que é tudo, né? Porque, na verdade, a proposta terapêutica do implante, dos implantes hormonais, né, que seriam o que o pessoal tem chamado de modulação hormonal, é desde tratamento de TPM, desde atuação na menopausa, desde atuação sobre a libido, vigor sexual, vigor para a atividade física, vigor e vontade, motivação para as atividades diárias de uma maneira geral. Além de tratamentos, né, para endometriose e adenomiose, que são doenças inflamatórias pélvicas, né, especialmente do útero e ovários. Então, existe aí, eu costumo brincar que a pílula, né, seria o elixir, né, com todas as atuações aí dentro das patologias femininas, né, incluindo, na nossa área aqui, né, falando especificamente de sexualidade, a atuação na libido. A grande questão é que a gente está vivendo um momento, né, meninas, de grande necessidade de respostas rápidas. E aí, muitas vezes, ter algo que vai influenciar tudo isso na mulher pode ser bem tentador, né? E eu queria saber de você, Rita, também complementando a Carol, né, porque você recebe por qual motivo? Você recebe pelo mesmo motivo da Carol, procurando tudo, e como você falou, né, um implante que está cheio de hormônios, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Então, assim, o que o implante promete, né? Como você falou, né? É um milagre, né? Quer dizer, é tudo que a gente quer. Quer dizer, ele vai levar, vai interromper a menstruação, vai tratar a TPM, ele vai aumentar a libido, e de quebra ainda vai transformar a massa gorda em massa magra. Então, assim, gente, é extremamente tentador, né? E no momento em que as mulheres estão sobrecarregadas, né? Então, assim, é uma medicação que promete também aumentar o vigor físico, né? Além de tudo, é um soma, né, do Admirável Mundo Novo. Então, assim, eu acho que esse é o grande problema. Agora, o que eu acho importante, né, eu acho muito legal essa proposta que você fez, Mônica, da gente discutir isso, especialmente agora, né, é porque, assim, a gente está vivendo um momento onde o uso desse chip implante, né, está muito disseminado. Né? E eu acho que o que a gente pode fazer é informar. Né? Eu acho que a informação é tudo. Né? Quer dizer, se as pessoas têm informações sérias, né, então elas podem decidir, mas aí a gente deu o que ela precisa saber. Né? Então, assim, o que eu acho é que o que a gente precisa saber? Milagres não existem. O implante de gestrinona só existe no Brasil. E eu acho uma questão muito séria. Será que nós, brasileiras, precisamos de uma coisa que nenhuma outra mulher no mundo precisa? Né? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer e a gente tem que saber quais são os efeitos adversos. Né? E os efeitos adversos podem ser sérios. Então, a gente tem efeitos que variam desde queda de cabelo e sutismo, como um aumento de clitóris, às vezes até 4 vezes o aumento, que seria uma coisa irreversível. Então, a gente está falando de efeitos leves e efeitos não tão leves. A gente tem também medo em termos de segurança cardiovascular, a gente tem pacientes que têm danos hepáticos que variam de danos leves a graves. Então, assim, a gente está tratando de uma substância que é uma substância anabolizante. Então, assim, na verdade, eles vendem como se fosse um tratamento para endometriose, que não é. Né? Não existe mais, a gestrinona não é mais aprovada para o tratamento da endometriose, e ela não consta de nenhum registro da Anvisa.
Então, claramente, a gente está falando de uma droga que não deve ser usada. Quer dizer, e a gente vê na internet, principalmente com a explosão da internet, assim, né, como um grande veículo, né, uma coisa, é algo muito do marketing mesmo, tentador. E aí, Bárbara, né, com a sua visão de psicóloga, isso vai de encontro também a tudo que a gente vem vivendo, desde os filtros até, isso nos anos 80 era cada produto que se colocava no rosto, depois viu que poderia dar danos irreversíveis, metacrilato já foi colocado, enfim. Sim. Então, cada época tem as suas maluquices, vamos dizer assim, né? O seu modismo perigoso para a saúde. E o que você acha, o que você, na sua visão, né, analisando o psique, que pressão estética é essa que a gente vive sem parar? Eu acho que não dá para a gente pensar a questão da pressão estética pensando só na esfera individual, né? A gente precisa reconhecer a cultura que a gente vive e o quanto que essa cultura ela tem se tornado cada vez mais adoecedora. Sim. Com relação a esse senso de estética, né? Então, assim, a gente vive um momento de muita pressão, isso produz muito sofrimento psíquico, e é muito interessante observar, assim, que cada vez mais as pessoas vêm vinculando a questão da autoestima somente à autoimagem, né? Como se fosse sinônimo. E não é verdade, a autoestima ela é um conceito mais amplo, né? Assim, a autoimagem é um dos pilares da autoestima. A autoimagem é um dos pilares da autoestima. Mas não só isso, né? Quando a gente pensa em autoestima, a gente está falando também de autoconceito, que é a forma que eu me vejo. Eu também estou falando da minha autoeficácia, que é o quanto que eu acho que eu sou capaz de realizar as coisas obtendo sucesso, né? E aí, cada vez mais, nós temos pessoas que estão se focando apenas na autoimagem como grande recurso para garantir autoestima, e aí a gente não consegue, né? A gente tem um sofrimento muito grande em decorrência disso. Eu acho que é importante a gente pensar também, né, que quando a gente fala disso tudo, a gente não pode invalidar totalmente a busca por uma estética, né? Isso é válido, já que a autoimagem é um dos componentes da autoestima, né? Isso, de fato, é muito importante, né? A questão é o excesso disso, é a rigidez nessa busca, né? Essa busca por padrões que são inatingíveis. Então, é a rigidez relacionada a isso. Exatamente. E assim, Carol, a gente viu que as promessas são maravilhosas, né? Se você falar, eu acho que isso para qualquer mulher na hora, onde eu assino, né? Mas os perigos, como a Rita colocou muito bem, né, são grandes, né? Muito grandes. Inclusive a questão do aumento do clitóris, que isso poderia gerar um impacto muito negativo na qualidade sexual dessa mulher, né, gerando até outro procedimento que poderia ser também da cabeça dela, né, de diminuição até desse órgão tão importante. E aí eu queria saber, assim, na sua opinião mesmo, né, se coloca um chip porque tem alguma coisa ainda boa ali, ou é tudo ruim, ou tem um interesse além do bem-estar do paciente, em relação à área de saúde, a quem está vendendo isso de um modo geral? Sabe que eu fico pensando a respeito disso, Mônica, e dera a nós que os estudos mostrassem os efeitos benéficos, porque é isso que a gente espera dos estudos. A grande questão é o que a doutora Rita falou, nós não temos estudos de segurança que aprovem essas medicações, qualquer que sejam, que estão dentro do chip, né, que estão dentro do implante, né. Na verdade, nem a gestrinona, nem a testosterona, nem outros componentes, né, estrogênio, enfim, estão autorizados do ponto de vista de segurança, e nem a fabricação. Então, nós não temos vigilância sobre isso. Então, acho que a gente tem que se posicionar de uma forma muito crítica, no sentido assim, se essas medicações são boas,
né, se elas vão trazer um benefício para os pacientes, nos mostrem os dados. Quais são os dados? Quem são as mulheres estudadas? Quantas mulheres foram estudadas? Por quanto tempo? E para qual tratamento? E não esse leque imenso, né? A gente sabe o quanto é difícil fazer ciência, né? A gente pegar um medicamento e levar o estudo completo desse medicamento até o final, o quão difícil, né? Acho que a pandemia trouxe isso, escancarou a forma de a gente falar, olha, você vê, a ciência precisou desse tempo para aprovar uma medicação, né? Então, e aí vem essa questão do tipo, existe um mito, né, em relação à indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica não tem interesse em fazer um produto que vai modular, né, porque qual que é o grande discurso em relação à modulação, né? Você joga todos os parâmetros da paciente numa plataforma, né, incluindo exames hormonais, incluindo características da mulher, então idade, peso, altura, se tem ou não características, né, doenças prévias, hipertensão, enfim, vai colocando, incluindo os resultados de exame laboratoriais de hormônios, né, a gente sabe que é flutuante a produção de hormônios, né, na mulher, e esse score, vamos dizer assim, me coloca os dados referentes para aquela pessoa, né, e aí parece tentador, né, porque aí a gente entra num âmbito, de certa forma, até narcisista, né, porque eu estou cuidando apenas de mim, né, então isso é uma avaliação individualizada, né, então aí se joga esse discurso individualista ou pormenorizado, eu estou olhando com carinho somente para essa pessoa, e aí a gente entra no discurso que a indústria produz medicação para todo mundo, para uma população muito grande, ela não tem interesse de tratar de um único indivíduo. Então, é por isso que chama atenção, a gente se sente acolhido, vamos dizer, entre aspas, eu vou usar o hormônio que serve para mim, o meu hormônio não serve para você, mas serve para mim. Então, soa mais tentadora ainda, né? Então, por isso que dera esses hormônios serem de forma ativa pesquisada, né? Esses implantes de forma ativa pesquisada com rigor da ciência, para que a gente realmente pudesse colocar as mulheres, né? E os homens também, porque eles podem, né, existem implantes para homens, serem colocados de uma maneira aberta e livre, vamos dizer assim, possível, né, e que todo mundo pudesse ter o benefício, mas nós não temos isso ainda, né, então, não existem, você colocar em qualquer rede de publicação, né, PubMed, ou qualquer fonte de revistas internacionais, você não acha estudos com critério para essas medicações, né. E já que as bases científicas não nos dá não dá a vocês, né, esse respaldo, queria saber, Rita, então, acredito que a posição já deve ter uma posição da Sociedade de Endocrinologia. Eu queria que você falasse se existe essa posição, inclusive você começou a falar da Anvisa, e se também existe uma posição da Anvisa em relação a esse implante. Então, sim, a gente está falando de um implante que libera 2 substâncias, né? Então, inicialmente eu queria falar da testosterona, porque, aliás, eu queria falar uma coisa, talvez até antes, né? Fica à vontade. Eu acho que o grande problema do implante, eu não sei, Carol e Bárbara, se vocês concordam comigo, e você também, Mônica, é o fato da gente colocar uma medicação sem bula. Sim, exatamente. Né? Então, assim, a gente viu na pandemia a importância da gente tomar uma vacina que a Anvisa desse um aval. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que começar a informar as pessoas, para elas se cuidarem, elas têm que ir no médico que prescreva a medicação, que tenha bula. Uhum. Ou seja, a Anvisa, que é a agência de vigilância sanitária, ela está lá. Né? Esse medicamento, a Anvisa está garantindo a segurança desse medicamento. E quando você põe uma bula, ou quando você põe um implante, você não sabe nem se você tem só gestrinona, ou gestrinona e testosterona, ou estradiol junto, enfim, porque você não tem uma bula, você não sabe nem a concentração.
E uma coisa também que eu queria chamar a atenção é que, às vezes, por exemplo, a gestrinona foi usada via oral. Sim. E, assim, os medicamentos, o impacto dele no corpo depende da via de administração. Então, você tem administração via oral, você tem administração intramuscular, implante, transdérmico. Então, assim, o implante, a absorção dele é diferente. E não existem estudos, né? Como a Carol bem colocou, não existem estudos. Então, qual foi o posicionamento da SBEM? Então, a gente se posiciona contra o implante, claro, por falta de estudos. E, na verdade, a testosterona que o implante tem, a gente fez um posicionamento em 2019 que a testosterona deveria ser usada apenas em mulheres com transtorno do desejo sexual hipoativo. E o grande problema é que você chega no consultório e diz, eu tenho baixa libido. Sim, mas o que é baixa libido? Né? Eu posso trabalhar que nem uma louca, minha libido vai estar baixa porque eu estou exausta. Né? Então, assim, eu preciso ter critérios clínicos para um diagnóstico, para poder fazer um tratamento adequado. Então, assim, vamos dizer assim, eu tenho uma testosterona, qual é a indicação dessa testosterona? Ela só é indicada quando você faz o diagnóstico desse transtorno. E o transtorno não é baseado na dosagem da testosterona. Perfeito. Isso é uma coisa que a nossa sociedade está pedindo muito, para os médicos não pedirem dosagem de testosterona, exceto em mulheres que têm clínica de excesso de hiperandrogenismo. Ou seja, pedir testosterona apenas em mulheres que têm acne, queda de cabelo, hirsutismo, em mulheres que elas devem ter, a gente tem que descobrir qual a doença que elas têm. Né? Então, assim, a dosagem de testosterona, ela não é boa. Se eu estiver falando demais, gente, vocês me interrompem. Não. Que toca nesse tema, eu vou adiante. A Mônica fez 2 perguntas ao mesmo tempo. Não, foi culpa minha. A culpa é sua. Foi culpa minha. Relaxa. Não, e aí a gente vai falando, um vai complementando o outro, e vem outra coisa, né, doutora Rita? Mas a ideia é essa, já estou cheia de anotação aqui. Isso. Então, assim, com relação a esse diagnóstico, eu queria até aproveitar que nós temos a nossa presidente da ABENS, que é a professora Carmita Ábido, e ela desenvolveu, lá na Universidade de São Paulo, um questionário que eu acho que todos nós deveríamos usar. Até outro dia eu pedi permissão a ela, porque eu acho que para dar um diagnóstico clínico, a gente precisa desses critérios, e esse questionário dela ajuda muito. Então, assim, eu acho que o ideal, o bom seria a gente poder uniformizar esse diagnóstico na ginecologia, na psicologia, na endocrinologia, para que a gente pudesse tratar a mesma mulher. Né? E aí talvez a gente aprendesse mais sobre o uso da testosterona nessas mulheres que realmente têm o transtorno do desejo sexual. Agora, é importante, eu acho assim, vital colocar para vocês que o tratamento da testosterona só é indicado nesse transtorno na pós-menopausa. E em mulheres estrogenizadas, porque o hormônio da mulher não é a testosterona. O hormônio da mulher é estrogênio, gente. Né? Se a gente não estiver bem estrogenizada, isso todos os trabalhos mostram, não vai haver um efeito, né? Mesmo na paciente que tenha o transtorno do desejo sexual, que precisa usar a testosterona, se ela não estiver bem estrogenizada, não vai ter resposta. Então, assim, existe esse posicionamento em relação à testosterona. Se a mulher tem um diagnóstico fechado de transtorno do desejo sexual hipoativo, você ainda tem que fazer um teste terapêutico para ver se essa paciente, porque assim, a libido da mulher, gente, é muito complicada. Eu tenho um colega meu que diz que parece um Boeing, um painel de um Boeing. Né? Enquanto a do homem pode ser um interruptor, a da mulher é um painel de Boeing. É até do professor Ricardo Meireles essa imagem. Então, assim, esse tratamento é um trial,
Então, quando a gente fala em tratar, a gente trata por 6 meses e se não obtiver um bom resultado, a gente tem que tirar, né? Então, assim, isso é a testosterona. Agora, falando em gestrinona, e aí, Mônica, entra a sua pergunta, né? Desse posicionamento recente, porque o da testosterona foi de 2019, que foi depois, enfim, a Sociedade Endocrine Society, a Sociedade Internacional de Menopausa, enfim, todos eles se colocaram igualzinho ao nosso, né? Quer dizer, indicando a testosterona apenas nesse transtorno. Bom, a gestrinona, ela é um anabolizante. O problema, ela é um anabolizante, ela é reconhecida pela agência antidoping como anabolizante, mas no Brasil ela não consta da lista C5 de anabolizantes. Então, um dos pedidos da nossa sociedade foi para a Anvisa colocar a gestrinona nessa lista. Qual é a diferença? Se a gestrinona vai para essa lista, o médico que prescrever, ele vai ter que usar um receituário especial, CID e o próprio carimbo, e vai ficar retido. Então, isso traz mais responsabilidade quando você prescreve alguma coisa. Então, isso, depois, quando eu falar da Anvisa, eu falo a resposta da Anvisa. Mas, assim, o nosso posicionamento foi igual a todas as outras sociedades. Assim, a Febrasgo também tem essa colocação, acho que a Carol depois vai falar sobre isso, né? Então, assim, a gente se coloca frontalmente contra o uso de implantes e a gente pede, então, que a Anvisa coloque a gestrinona como anabolizante. Não sei se eu respondi bem o que você queria. Respondeu super a Carol bem. Possa... E como é importante, né? Eu não respondi a sua pergunta da Anvisa. Ok, isso. Esse foi super legal, porque a Anvisa está super... Assim, a gente nem esperava que a resposta da Anvisa fosse tão cedo, né? Porque com essa coisa toda da pandemia, mas a Anvisa reconheceu o nosso pleito como um pleito sério e ela proibiu de cara a propaganda da gestrinona. Então, eu acho que cabe a nós, como cidadão, né, porque eu acho que isso é exercer cidadania, se a gente vê propaganda da gestrinona, denunciar a Anvisa, para que a Anvisa possa tomar providências. Então, a Anvisa já determinou isso, né, que a propaganda da gestrinona é proibida, e ela já também se coloca dentro da nossa preocupação da SBEM, de acordo que nenhuma substância deve ser usada para fins estéticos, né? Então, que é a nossa posição. Já que ela não tem indicação para nada, ela não deve ser indicada para uso estético. Diga, Carol, quer complementar? Depois eu quero fazer uma pergunta para a Bárbara. Diga lá. Na verdade, a Febrasgo, que é a Federação das Associações, né, Brasileira de Ginecologia, que reúne aí as sociedades de cada estado, assim como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, também andam juntos nessa decisão, nessa concordância em relação a esses implantes, né? Inclusive a comissão especializada em anticoncepção e climatério, que faz parte da Febrasgo, também não recomenda o uso de implantes hormonais de qualquer espécie, né? Apenas o implante usado para anticoncepção, que é um outro implante, que é o Implanon, né? Que é de etonogestrel. Então, é o único implante que tem pesquisa, como a gente comentou, né? Tem pesquisa, toda liberação da Anvisa, tem bula, como a doutora Rita falou. Então, é o único implante que nós utilizamos, que é utilizado para fins de anticoncepção, né, aprovado para isso, né. Então, em relação às outras questões que a doutora Rita falou, a gente mantém a mesma posição, ou seja, não recomendamos o uso, né, a prescrição também visando aí o artigo ou a categoria C5 para que seja muito mais
rigorosa, né, e responsável para quem aceite receber a medicação e para aqueles que aceitem prescrever, né, porque eu acho que isso é uma questão, estamos dizendo que não existem estudos de segurança, nem de eficácia, nem a curto prazo, médio ou longo prazo, portanto, cabe a você decidir se você quer prescrever ou não, né, mas dizemos que não tem, não existe segurança e nós não recomendamos, né, essa que é a grande questão. É verdade. Para complementar, que acho que uma coisa que talvez fique muito na mentalidade das pessoas é que a testosterona seja o único hormônio sexual, né, e nós não dependemos apenas da testosterona como hormônio de ativação ou de motivação sexual. Nós temos toda uma outra resposta neurofisiológica, né, uma neurofisiologia associada a ativações cerebrais, que dependem de dopamina, que dependem de serotonina, que dependem de melanocortinas. Então, as pessoas acharem que um único hormônio, né, só a testosterona, estaria envolvida na resposta sexual, talvez lance mão para o uso desenfreado da testosterona. Então, nós precisamos recomendar, alertar as pessoas que não é só isso, né? A própria doutora Rita falou que a libido é um quebra-cabeça, né? Eu costumo falar para os pacientes, é um quebra-cabeça, tem umas centenas de peças, as peças precisam se encontrar para formar a imagem da libido. E isso precisa ficar muito claro, porque senão os pacientes acham que é através de um único remédio que se resolve a questão da libido. E não é. E, de fato, o único uso aprovado, só para repetir, né, o que a doutora Rita falou, é realmente o transtorno de interesse e excitação, que seria aí o transtorno do desejo sexual hipoativo, em mulheres menopausadas, em uso de estrogênio, né, então, ou seja, é numa parcela muito pequena, porque a gente consegue esse resultado da melhora da libido, muitas vezes com o uso da terapia hormonal convencional da menopausa. Eu acho que Oi, diga. Eu queria só complementar uma coisa que a Carol falou muito bem, que é assim, exatamente isso, Carol, na pós-menopausa, porque na pré-menopausa, quer dizer, a mulher não tem indicação de testosterona, mesmo que ela tenha o transtorno do desejo sexual hipoativo. E tem uma medicação que não é aprovada no Brasil, que é indicada para isso, que é a fibrancerina, que exatamente mexe com outros, com substâncias, enfim, neurotransmissores e é isso que Só que essa é aprovada, né? Essa é aprovada. Não no Brasil. Só pelo FDA. Não mas já é aprovada pelo FDA. Lá no Quando chegar aqui, imagina, vai ser igual a água, né? Do jeito não, que porque ela tem muito efeito colateral. E mesmo a aprovação dela foi bem difícil, porque assim, os resultados eram ínfimos se comparados, né, ao placebo, mostrando justamente a complexidade da resposta sexual feminina, né? Então, assim, vai além das coisas que isso que você falou, Bárbara, é interessante, porque assim, uma das coisas que chama muita atenção em todos os estudos com placebo, controle e testosterona é que a melhora no placebo ela é muito grande. Sim. Então, assim, isso é uma das coisas que o FDA teve dificuldade, não aprovou o uso da testosterona como a Europa aprovou, né? Houve uma época que a Europa tinha o Intrinsa, que era um PET, e simplesmente foi retirado do mercado porque os europeus não usavam, os médicos europeus não prescreviam e as mulheres não pediam. Então, é isso. Sim. É uma diferença brutal. Agora, Bárbara, essa questão de libido e desejo sexual é muito confundido, né, também, porque libido é a pulsão pela vida e desejo sexual já é outra coisa. E eu acho que vale a pena você esclarecer também, quando a gente fala de desejo sexual, de querer aumentar, de querer melhorar, né, porque tá baixo, dessa nossa diferença, né, que muitas mulheres não sabem, de como se processa o desejo sexual feminino, porque não é só colocar todas as esperanças numa substância, como a Carol falou, né, na testosterona,
e principalmente, às vezes, só num comprimido, ou num PET, ou num implante, e às vezes a questão ela é muito maior normalmente, principalmente quando a gente fala de sexualidade, a questão é biopsicossocial, talvez espiritual, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso para esclarecer também e deixar as mulheres mais calmas em relação ao nosso desejo, da maneira que ele se processa, que é um pouco diferente. Sim, 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 né? Desde que a sexualidade feminina começou a ser, né, mais estudada, né, estudada a partir de uma perspectiva científica, lá na década de 50, já fica muito evidente, né, que a sexualidade feminina ela é muito mais sujeita aos aspectos subjetivos, né? Então, assim, depende muito da subjetividade. Quando eu falo desses aspectos subjetivos, a gente não pode esquecer dos aspectos relacionais, né? De como que essa mulher se vê com essa parceria, do próprio senso de atratividade, né, que tem uma relação com a autoimagem, do quanto que para a mulher os aspectos sexuais muitas vezes está relacionado aos aspectos afetivos, né, do quanto Sim. que são aspectos muito dependentes, principalmente para as mulheres em relacionamentos mais longos, né, se ela não está bem afetivamente, né, com a parceria, é muito comum que ela não tenha também desejo sexual, né, então é muito complicado realmente a gente depositar tudo, né, na conta de um hormônio, pensando que essa é a solução de todos os problemas. E tem uma questão muito interessante, né, assim, voltando ao que as meninas estavam falando, assim, quando a gente anunciou a live, algumas pessoas vieram falar comigo e falaram assim, mas será que elas vão falar que realmente não é recomendado mesmo, porque eu conheço, né, uma pessoa que começou a tomar e tá fazendo uso do implante, deu muito certo, tá super bem, né? E aí, assim, realmente, infelizmente, né, a gente tem, enquanto população, a gente tem um grande desconhecimento acerca de como a ciência funciona, né? Isso é um relato de caso, né? Isso é um relato de caso. O relato de caso está lá na base da pirâmide de evidência, né? Não é suficiente, não é evidência robusta para a gente pensar em termos de efetividade, mesmo de segurança de um tratamento. A gente vai ter relato de caso sobre as coisas mais absurdas funcionando, né? Assim, eu tomei água com açúcar e funcionou, né? Vai ter relato de caso quanto a isso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então, essa coisa, né, de educar a população e educar mais com relação à forma que a ciência funciona, acho que ajuda muito, né, nisso que a gente está falando aqui, né, no objetivo que queremos chegar. E aí, voltando, né, Mônica, a essa questão, né, da libido, do desejo, a gente tem que compreender, então, o desejo sexual feminino a partir de uma perspectiva bem mais ampla, né? Entendendo que a mulher que chega hoje num consultório se queixando, né, de pouco desejo, às vezes não é pouco desejo, às vezes ela só não está sendo adequadamente estimulada. Às vezes, o problema sexual é um desdobramento de uma dificuldade relacional, afetiva. Às vezes, ela julga que tem uma dificuldade de desejo apenas porque não tem tanto desejo quanto a parceria. Há uma discrepância de desejo. Porque existem expectativas irrealistas com relação à performance sexual que ela deveria ter. Porque a gente não pode compreender a sexualidade, né? Fora dessa perspectiva cultural que a gente vive, que é uma cultura que cada vez mais, né, tem valorizado muito o que a gente chama, né, de uma ditadura do orgasmo, né? Então a mulher ela tem que ter muito desejo, muitos orgasmos, vários orgasmos, né? Tem que ser. Então isso cria uma série de expectativas irrealistas com relação à sexualidade, que muitas vezes faz com que ela pense que ela tem uma disfunção sexual, quando não necessariamente há uma disfunção sexual. Então, a gente realmente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E o clínico, diante dessa queixa, precisa investigar com muito cuidado. O que de fato está acontecendo, considerando não somente, né, as variáveis a partir de uma perspectiva biológica, mas entendendo também as variáveis contextuais, ambientais, comportamentais, emocionais. Sim, mas e aí, gente? A pergunta que não quer calar. Aí a mulher está aqui assistindo a live e fala assim, lascou,
porque a minha esperança estava toda nesse tal desse implante. E aí, se alguém te procura com essa queixa, Rita, Carol, né, como médicas, assim, querendo colocar o implante de qualquer maneira, o que vocês fazem para essas mulheres? Eu, por ser mais velha, posso começar? Deve. Você não está me chamando... Carol, você já está me chamando doutora Rita, então eu já senti o peso. Então, eu acho que isso é uma questão muito séria, né? A paciente, ela... Bom, você tem vários tipos, né? Às vezes a paciente vem já com implante querendo saber o que ela faz. E aí é bem complicado, porque, enfim, as motivações várias que levaram ela a colocar o implante, ela teria que ver numa terapia, num outro setting que não é o nosso. E aí, muitas vezes, ela não ouve o que a gente quer falar, né? Então, assim, eu acho que, primeiro, o que eu acho que está acontecendo muito bom é que a gente, médico, a gente saiu daquela posição de não ficar constrangido e perguntar à mulher como é que está a sexualidade dela. Né? Então, talvez o fato de nós, médicos convencionais, não fazer esse tipo de pergunta permitisse que essas mulheres fossem outros médicos, que são os colocadores de implante, e eles escutassem essa mulher. Então, eu acho que a gente tem que mudar a forma como a gente... a nossa escuta, né? Eu acho que a gente tem que perguntar a essa mulher sobre a vida sexual dela, da forma que a gente achar melhor, dependendo da personalidade daquela mulher que busca a gente. Agora, você me perguntou o que eu faço, né? Então, eu procuro... existem dois questionários. Um é do Clayton, que foi desenvolvido quando... quer dizer, da Clayton, né, que é uma mulher, que foi desenvolvido na época que foram feitos estudos com a fibrancerina. Eu gosto desse questionário. Em geral, eu coloco essa mulher para preencher esse questionário e peço para ela trazer depois. Eu vi que funciona melhor ela fazer isso sozinha e depois me trazer ou me mandar. Na grande maioria dos casos, essas mulheres... elas têm problemas secundários, ou seja, ela não está bem estrogenizada, o parceiro tem alguma doença, ou ela tinha desejo sexual antes e não está tendo depois, enfim. Você consegue separar aquela mulher que nunca teve desejo, que existe, né, daquela mulher que já teve e deixou de ter. E também tentar separar causas orgânicas e causas médicas que a gente possa tratar dessas causas secundárias. Então, esse questionário eu gosto. Gosto muito do questionário da Carmita também. É o quociente sexual que você está falando? Uhum. Mas, assim, eu uso os dois. Né? Eu acho que como screening, o de Clayton eu acho muito interessante, mas eu até... Assim, eu acho que a gente tendo um questionário da Carmita, a gente devia usar até mais o da Carmita, porque é nosso, né? Eu já pedi a ela uma vez permissão, então por isso que eu falo da gente usar o questionário, porque foi desenvolvido por ela, né? E teria que ter permissão para ela para a gente poder usar. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é isso, né? E a segunda é tentar ouvir essa paciente. A grande maioria dessas pacientes, elas terminam se dando conta de que o problema não é a dosagem de testosterona, né? Agora, a maioria já vem com a dosagem de testosterona baixa. Então, ela procura muitas vezes a gente por isso. E aí é que eu queria, não sei se eu já mencionei isso, não peçam dosagem de testosterona, principalmente mulheres na pós-menopausa, porque os nossos exames, nossas técnicas de laboratório, elas não discriminam níveis baixos. Talvez a espectrometria de massa possa ajudar, mas assim, a gente ainda não tem isso.
E aí essa mulher ela já está se sentindo com desejo baixo. Olha para aquele exame, a teste menor que 0,1, arrasou, né? Então, assim, se você não der testosterona para essa mulher, ela vai procurar em outro lugar. Então, eu acho importante a gente acolher essa paciente e tentar entender o que está por trás, ou então se ela tem, de fato, o transtorno do desejo sexual hipoativo e tratá-la, né? E trabalhar em conjunto, né? Como nós aqui estamos propondo essa live, porque... Eu acho que é o único jeito, Mônica. Nessa hora, assim, eu acho que os questionários são muito bacanas, porque você bate aquele papo com a paciente, mas aí o questionário, ela tá parada ali, como você falou, eu também acho que é muito bom quando ela leva, porque ela reflete sobre aquilo ali que ela tá escrevendo, né, e aí ela para e vê um panorama da vida dela, sabe? E aí fica muito mais assertivo quando você diz para ela assim: você não acha que seria bom você procurar um psicólogo e ver essa parte? É outra recomendação, sabe? Porque ela já tomou uma certa consciência, né? E eu acho que o que você falou, Rita, é tão importante, a questão da dosagem da testosterona. Se não consegue dosar, né, discriminar, e aí vai dar muito baixo, você acaba de promover um nocebo para sua paciente. Sim, né? sim. É a mesma coisa. Ela já está arrasada, né? Exatamente. E aí está lá aquele exame dizendo, olha, você está mal mesmo, está ruim. E a sociedade inteira diz que a testosterona é o que há. Então é muito difícil você não vai tirar isso da cabeça dela de uma hora para outra. Então é muito importante o que você falou, muito legal. E Carol, diz aí, o que você faz com essa mulher que te procura desesperada? Eu acho que a gente acaba tendo um universo muito diferente de mulheres que procuram um consultório por queixas de libido ou de desinteresse sexual, enfim. Né? Então, primeira coisa, eu acho que é isso que vocês falaram, né? Que é a acolhida, vou escutar e ver aonde é que está, né, o problema, vamos dizer assim, né? Onde é que está de fato a queixa, né? De repente, essa paciente, ela não tem de fato uma queda da libido ou um desejo sexual hipoativo, mas sim, às vezes, uma demanda, como a Bárbara falou, uma demanda social, uma demanda psicológica, uma demanda física, às vezes, um cansaço, tô trabalhando demais, né? Ou às vezes tem uma paciente que acabou de sair de um período aí de amamentação, né? Então, a gente precisa olhar para essa paciente naquele momento em que ela tá, né? Tirar uma foto disso, interpretar isso nos últimos meses, e aí, com certeza, eu concordo de fazer uso dos questionários, né? O questionário da doutora Carmita é uma ferramenta sensacional para a gente que é clínico, né? Mas eu acho fundamental ter esse olhar, ter escuta. Eu acho que a Rita falou muito bem a respeito da gente ter o acolhimento da escuta mesmo, né? Lembrar que muitas vezes a queixa da libido, ela vai estar associada a um contexto. Isso é muitas vezes, raramente, tanto que a gente não pede, como a Rita falou, nós não temos como um diagnóstico, por exemplo, no diabetes, a gente tem um score para falar, esse paciente é diabético, né, nós conseguimos fazer isso. Com a libido nós não conseguimos, nós não temos um exame que faria essa mensuração pra gente, né? E aí o que acaba acontecendo? A testosterona acaba sendo usada para isso, né? E explicar isso para ela, né? Porque muitas vezes vem abarrotada de exame, com uma expectativa enorme, não, minha libido tá lá embaixo, por que minha testosterona tá baixa, né? E outros exames também que são pedidos, né? DEA, uma série de coisas, né, Rita, que são solicitadas. E aí, a gente falar para elas, olha, não existe uma relação, né, de quantidade de testosterona medida no sangue para te dizer que você tem uma... E a partir do momento que nós não temos essa relação, até porque a libido não depende só da testosterona, a gente informar, que eu acho que isso é importante. Foi logo no começo da live, a Rita falou disso, a gente precisa informar a paciente a respeito disso. Então, eu acho que essa que é a ideia. Muitas vezes a paciente vem na expectativa de eu usar
o implante, né, o hormônio, e aí eu realmente investigo o de fato o que está acontecendo, né, mas digo que não prescrevo e não faço, não utilizo, né, e aí fica a critério dela, né, ouvir o que eu tenho para dizer ou então iniciar um processo de terapia sexual, né, e também a partir do momento em que a gente encontra isso, sem dúvida nenhuma, ter o apoio de uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, fisioterapia pélvica, porque que são sensacionais, né, os casos de vaginismo nosso, a gente consegue, né, tirar a paciente, assim, muitas vezes de uma situação que inclusive leva a uma perda da libido, porque tem dor, e aí vira aquele ciclo, né, de dor, não quero ter relação, e aí a gente, tirando a dor, a gente consegue fazer com que essa paciente tenha libido novamente. Então, é uma situação muito macro para a gente minimizar uma testosterona, né, ou um hormônio dentro de um implante. Sim. A vida da mulher é muito múltipla para a gente colocar só dentro de um implante, né? Sim. Ou seja, Bárbara, o que você acha, você como psicóloga, para a gente fechar e vocês irem para já pode emendar com as suas considerações finais, tá? Educação sexual, né, e educação de saúde, então seria o ponto essencial para essa mulher entender melhor os processos dela e não achar que como a Carol falou, minimizando só num pontinho, né, num hormôniozinho. Sim, sem dúvida, né? A gente tem que lembrar que essa mulher, ela vem, né, dentro de um contexto cultural que tem muito senso de urgência, de imediatismo, de ter que resolver logo, né? Então, por conta disso, às vezes ela quer uma solução rápida, né? E é uma tarefa convencer de que talvez não exista essa solução tão rápida, não existe mágica, né? É realmente trabalhoso pegar uma lupa e inspecionar a si mesmo, tentando entender todo o contexto sexual. Então, sem dúvida, né? O profissional que atua com essas mulheres, né, independente da formação que ele tem, se ele se propõe a trabalhar com as queixas sexuais, né, ele tem que entender muito a ponto de conseguir fazer uma boa educação sexual, educação, né, em saúde, para que a gente consiga aí chegar aos resultados que nós queremos com as pacientes. E eu gostaria das considerações finais agora de vocês. Agradeço já imensamente a esse nosso bate-papo. Acho que esclareceu muita coisa. Eu ia só comentar assim, duas coisas que eu acho importantes, né? Eu imagino que assim, tem profissionais das mais variadas formações nos assistindo aqui e que lidam, né, com as demandas femininas. É importante, pensando nessas duas coisas que nós tratamos aqui, né? A estética e a sexualidade. As duas coisas precisam ser compreendidas de uma forma mais ampla, né? Então, assim, ouvindo uma queixa sexual, investigar também como é que estão os aspectos relacionais, como é que é o contexto dessa mulher que ela faz sexo, né? Como é que ela faz sexo? Nós sabemos que existem algumas limitações do próprio ambiente, né? Às vezes não tem um lugar adequado, né? Às vezes está ali dormindo junto com a criança, né? Então, assim, a gente tem que conhecer qual que é o contexto sexual. Eu acho que é muito importante também tentar entender quais são as expectativas sexuais, porque às vezes, como eu disse, são expectativas muito realistas, né? Bom, se você tivesse tendo a qualidade sexual que você queria ter, o que estaria acontecendo na sua vida? E às vezes ela fala, não, eu ia estar transando todo dia, né? Será que isso é uma expectativa realista? Então, assim, a gente pesquisar de uma forma mais ampla e trabalhar com a ideia de alinhar expectativas. Com relação ao senso de estética, eu acho que é muito importante a gente compreender que na cultura que nós estamos inseridos, não dá para a gente pensar a preocupação com a estética é bobagem. Mas tem coisas tão maiores e mais importantes, né? A gente tem que compreender que isso para ela é uma demanda importante e que está relacionado ao sofrimento. A gente precisa validar essa queixa que a paciente traz, né? Isso não deixa de ser legítimo, né? Por mais que ela queira fazer uso, né, de coisas que talvez a gente não concorde, mas essa queixa é legítima. E aí, dito isso, a gente precisa investigar, né, se esse incômodo que ela traz com relação à estética, que proporção esse incômodo toma na vida dela.
porque pode estar, né, levando a um sofrimento muito importante que requer um cuidado especializado, né? Então, às vezes a paciente fala que tem uma preocupação excessiva, uma parte do corpo com algo relacionado, né, ao senso de atratividade, ao senso estético, que é algo que para as pessoas não é algo que chama atenção, é algo que é muito discreto, e ela fala, por exemplo, que passa muitas horas pensando naquilo, preocupada com aquilo, pesquisando como resolver aquilo, ela passa a evitar uma série de situações sociais, inclusive, por conta daquele incômodo que tem com o corpo, né, ou com algum atributo físico. Então, a gente precisa investigar mais a proporção que essa preocupação, que esse incômodo toma na vida dela, porque talvez demande aí um cuidado especializado. E volto a falar que, assim, a preocupação com a estética, o cuidado com a estética, ele é legítimo e, em alguma medida, ele é, inclusive, uma forma de autocuidado. Só que precisa ser prazeroso, né? Quando passa a gerar muita ansiedade e trazer um sofrimento importante, é que a gente precisa olhar com outros olhos e cuidar disso de uma forma mais especializada. Maravilha. Carol, suas considerações finais? Primeiro, agradecer, né, o convite da Bens para participar da live. Acho que esse assunto é um assunto que rende mais de uma live. E sem dúvida nenhuma, né, porque acaba gerando mais dúvidas, mas o meu recado é para as pessoas que pensam que a solução para as pessoas que vivem de uma coisa chamada tristeza míope, né, que é uma teoria, na verdade, desenvolvida por uma psicóloga lá de Harvard, que é aquela coisa que só enxerga as coisas muito próximas, né? O míope só enxerga pertinho, ele não enxerga a longo prazo. Então, à medida que você vai precisar resolver problemas, ou soluções, ou até a sua felicidade, vai demandar trabalhos diários e longo. E com a sexualidade é a mesma coisa, vai demandar um trabalho seu, né, muito grande. E não só necessariamente físico, mas psicológico, de relacionamento, como a Bárbara comentou, de autoestima, de autoconhecimento, né, de associação com fantasias, e a fantasia que você tem é a fantasia com seu parceiro. Então, as soluções imediatas, elas fazem com que as pessoas vivam na tristeza míope. Então, a minha mensagem é que vamos tirar essa miopia, né, e vamos fazer com que as pessoas enxerguem a longo prazo os trabalhos que são feitos diariamente, e não só relacionados à medicação. Quando você pensa numa solução imediatista, talvez você recorra ao uso de medicações que não são nem estudadas, nem liberadas e nem possuem segurança. Isso tanto para quem prescreve quanto para quem está recebendo. Eu acho que esse é o meu recado. Maravilha. Rita, por favor. Então, eu acho que o que eu gostaria de deixar é assim, o chip é um implante hormonal. O implante hormonal, como a Carol falou, o único aprovado pela Anvisa é o Implanon, que é um contraceptivo. Então, assim, o implante não é aprovado pela Anvisa. Por favor, quando vocês forem tomar uma medicação, lembrem-se do papel da Anvisa na nossa vida agora no Covid. Pensem como é importante vocês usarem uma medicação que tenha bula. Exijam isso do seu médico, né? Então, eu acho que isso talvez pudesse coibir mais as pessoas, enfim, saberem o que elas vão usar. Não é aprovado. Eu acho que isso já é uma coisa que ela vai pensar se ela vai querer usar. E não é aprovado porque tem efeitos colaterais adversos. Porque se fosse bom, a gente usava, né? Não estaria aqui discutindo, né? A outra questão é que a dosagem de testosterona não deve ser solicitada para diagnóstico de baixa libido, né? E a outra coisa é saber que baixa libido é diferente de transtorno do desejo sexual hipoativo, que é um diagnóstico com um critério que eu mencionei, que eu acho que a gente tem que buscar, enfim, uma anamnese, uma consulta acolhedora para a gente tentar conhecer melhor essa paciente, né? E a terceira coisa é que a gente
tem dois posicionamentos importantes. O posicionamento da SBEM, o posicionamento da Febrasgo, que é contra o uso de implante de gestrinona. A de testosterona, a gente tem o posicionamento da nossa sociedade de endocrinologia, tem também da ginecologia, e tem vários posicionamentos. Então, eu acho que seria legal que as pessoas, antes de quererem colocar o implante, entrar na página da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e procurar ler sobre isso, entrar na página da Sociedade de Ginecologia. Eu acho que as pessoas precisam ser mais informadas antes de tomarem decisões de colocarem, enfim, de se tratarem. Né? Principalmente porque é novidade, né? E eu queria, enfim, agradecer muito o convite da Bens, em nome da Mônica, e dizer que foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu achei essa conversa da gente muito boa, né? E eu espero que possa ser, enfim, ter algum resultado, que é o que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas sejam mais saudáveis, né? Sim. Exato. A gente não quer restringir ninguém de nada. A gente quer que as pessoas sejam mais felizes e tenham segurança para usar o que forem usar. Né? E eu agradeço muito a vocês três. Foi lindo o nosso encontro. E gostei muito porque a Rita fechou num take-home message, né? Porque ela deu uma resumida ali. Quem não entendeu, agora entendeu tudo. O que fazer, o que não fazer, aonde procurar. Então, gente, olha... Dia 24/3, a próxima quinta-feira, só para avisar que a gente vai ter uma outra live, e agora quem vai estar aqui é o meu marido, o Dr. Francisco Coutinho, conduzindo uma live com um nome bem engraçado até, Pau que Nasce Torto, Nunca Se Endireita. Então a gente vai saber sobre curvatura peniana de uma maneira leve, divertida, para que a gente aprenda e que a gente viva sem os nossos tabus, nossas amarras, viva melhor, mas com segurança. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Beijo, tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.